Graça e paz, meus amados irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês nesta noite, dos irmãos que estão aqui presentes na igreja e dos amados irmãos que nos acompanham aí pela internet, espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Amados, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Esta de hoje é a terceira lição. Nós já estudamos uma primeira lição introdutória, falando sobre o Apocalipse de uma forma geral. No domingo passado, nós tivemos a segunda lição, e essa segunda lição falou sobre o Filho de Deus. Nós aprendemos muito sobre o nome mais utilizado do Filho de Deus no Apocalipse, que é o Cordeiro, foi isso? E hoje, dando prosseguimento a essa sequência lógica do estudo, já que no estudo passado a gente examinou com bastante profundidade o capítulo 1 do Apocalipse, que apresenta o Filho de forma gloriosa, e hoje é a partir do capítulo 2 de Apocalipse. O capítulo 2 e o capítulo 3, que traz a descrição das mensagens enviadas às 7 igrejas. São 7 igrejas a quem o Senhor vai enviar toda a mensagem do Apocalipse. E existem mensagens específicas para cada uma dessas igrejas. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, elas receberam mensagens específicas, porque essas igrejas, elas prefigurariam relatos históricos eclesiásticos que aconteceriam nelas ao longo da história, desde a ressurreição de Jesus Cristo até o seu retorno. Então, são 7 períodos proféticos, e essas igrejas trazem características que se assemelham, tinham as características que se assemelhavam com o que iria acontecer com a igreja exatamente neste período. Vamos tentar, então, compreender as dúvidas, porventura, que remanescerem, que restarem. Nós estaremos aqui sempre à disposição para ampliar o conhecimento dessas mensagens maravilhosas dadas às 7 igrejas. Então, vamos testar aqui o nosso... Está passando direitinho? Então, a lição 3 de hoje é as fases da igreja, as fases da igreja de Cristo, né? As fases da igreja de Cristo. E, para começarmos, vamos testar aqui se está passando direitinho aí, tá bom? Vai passando aí, vocês me avisam, que eu vou ficar sempre de costa para cá. João, após ter a visão do Filho do Homem, capítulo 1, em forma gloriosa, através de vários símbolos, começa a descrever a mensagem que ele encaminhou às 7 igrejas, que ele recebeu de Jesus Cristo por meio do anjo e encaminhou às 7 igrejas. São mensagens específicas para cada uma, indicando períodos proféticos ao longo da história da igreja até o fim dos tempos. Então vamos direto então para o assunto. Isso começa logo no capítulo 1. João, antes de mandar as 7 cartas, as 7 mensagens, as 7 igrejas, logo no capítulo 1 ele recebe essa ordem com muita descrição. Então, o anjo enviado por Jesus Cristo diz a João: João, o que vês, escreve num livro e envia-os às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, João recebeu essa ordem. E então ele começou, o que ele ia ver, ele começaria a escrever. O que ele iria ver através das visões e o que ele iria escutar também nas visões. Iria escrever tudo isso, né? Pois bem, eu trouxe mais um mapinha aqui, para a gente ficar mais didático aqui a nossa apresentação. Então, estamos aqui na Ásia Menor. Aqui é a Turquia, né? Aqui o mar Mediterrâneo. Essa parte aqui chama de Mar Egeu. É uma pequena entrada de mar, porque logo aqui, ó, está a Grécia, Corinto,
E mais para cá está a Itália, Roma, o Vaticano, né? E mais para baixo aqui está Jerusalém. Então, a ilha onde João estava preso, aqui, mais ou menos nessa localização, a ilha de Patmos, aonde ele teve as visões e partiu daqui o envio das cartas para as 7 igrejas. Veja que está numa sequência, parece que o Senhor, ele criou uma sequência, né, exatamente para que nós entendêssemos que era algo, né, lógico. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, né, ó, a sequência é essa daqui, ó. Como se ele estivesse fazendo um A, né? E aí é exatamente essa sequência, as 7 igrejas que estavam aí. Algumas pessoas questionam: por que é que o Senhor escolheu essas 7 igrejas? Só havia essas 7 igrejas cristãs na época, por volta do ano 100? Não, havia centenas. Só nessa região aqui nós temos várias outras igrejas nessa região. Hierápolis, Tessalônica, várias igrejas nessa região aqui, várias cidades com igrejas. Por que ele escolheu apenas essas 7? Escolheu essas 7 porque ela reunia características específicas que realmente iria se coadunar com a descrição daquele período profético, daquele período histórico em que a igreja passaria. Vamos tentar, então, buscar essas respostas, né? Eu vou mostrar, antes de tudo, aqui uma tabela, né? Uma tabela para vocês aqui, uma tabela sintetizando, que a gente vai entrar um pouco mais detalhado, mas eu queria sintetizar apenas para dar um panorama do todo aqui para vocês, certo? Os irmãos que estão aí na internet vai estar vendo isso aqui em tela, né? Está em tela cheia aí, né? Para os irmãos da internet estão acompanhando. Ó. Então está aqui as 7 igrejas nessa coluna aqui, ó, as 7 igrejas. Aqui existe geralmente 3 questões que se repetem nas 7 igrejas. É o que é comum nas 7 igrejas, que são: todas elas recebem uma promessa, quase todas recebem uma repreensão e quase todas têm um reconhecimento. Então, é o que vem, esses 3 pontos, eles vêm se repetindo ao longo de todo o estudo. Tá bom? Preste atenção nesses detalhes. Eu não vou falar os detalhes aqui agora, porque eu vou explorar quando eu estiver falando de cada uma delas. Vamos, então, direto ao assunto. Igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é chamada de... A palavra Éfeso significa desejável. Essa igreja é aquela igreja apostólica. Aquela igreja que ela se desenha, ela se origina a partir da ressurreição de Cristo, e Cristo batizando os seus discípulos lá no Pentecoste. Ali os discípulos saem pelo mundo. Primeiro passam 3 anos e meio ali em Jerusalém, na região da Judéia, pregando primeiro para os de casa, como estava na profecia. E depois ele sai ali por Judéia, Samaria e os confins da terra, né? Então, do ano 31, quando começa a igreja cristã, a partir da ressurreição de Cristo, o batismo dos discípulos lá no Pentecoste, até o ano 100, porque o Apocalipse foi encontrado por volta do ano, entre o ano 96 e o ano 98, aonde ocorre também o provável desaparecimento do apóstolo João, que é o último apóstolo vivo. Como a Bíblia não descreve a sua morte, nem a história também, a morte de João é uma história especulativa, ninguém sabe se João está vivo, João está morto, né? A Bíblia não define o fim de João, não está nas Escrituras, como a Bíblia fala da morte de quase todos os apóstolos, né? Então, esse é um período chamado de igreja apostólica, porque ela vai do primeiro apóstolo até o último. Da ressurreição de Cristo, da instituição da igreja cristã, até o último apóstolo. E o cenário era o cenário da igreja apostólica, como está aqui. Era a igreja cristã ali desde o seu início, a era chamada a era do Espírito, né? Porque ali começa a era da nova aliança, quando foi prometido por Isaías, por Jeremias, que chegará o dia, disse o profeta, em que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né?
Aí nesse momento ele faria o quê? Ele retiraria a lei, a escritura que estava em tábuas de pedra e colocaria em nossos corações. Isso é a nova aliança. Esse é o período dessa igreja, a era do Espírito, aonde Cristo inaugura, sendo batizado pelo Pai com o Espírito Santo em plenitude. Cristo, ao subir aos céus, lá, sentado à direita de Deus, ele recebe desse Espírito em plenitude, e aí batiza os discípulos no Pentecostes em plenitude, e a partir daí os discípulos vão ungir as pessoas, e a partir desse momento as pessoas também são batizadas com o Espírito Santo. E aí muita gente recebe os dons, e a igreja começa a crescer, e aí começa o que nós chamamos de era do Espírito. Muitos chamam o passado de a era da lei escrita em tábuas de pedra. Agora é a era do Espírito. A letra continua lá escrita, no papel, no couro, na tábua, na pedra, mas agora o entendimento espiritual desta letra vem com o início dessa igreja cristã. Começa aqui. O próprio Cristo inicia isso. É ele quem prega assim, né? Então vamos para esta igreja de Éfeso. O que é que o texto principal diz? O versículo 2 e o versículo 6 diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O verso 6 diz: tens, porém, isto. Tem algo neles, né, que aborrece, que aborrece o Senhor Jesus, não? Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Jesus está dizendo: eu odeio a pregação, os ensinos dos nicolaítas. E vocês também, igreja apostólica, uma igreja de Bíblia, uma igreja de palavra, uma igreja pura, também aborrece os ensinamentos dos nicolaítas. Quem provavelmente era os nicolaítas? Era uma linha de pensamento gnóstico. Nicolau de Antioquia, provavelmente. O Apocalipse, a Bíblia, que ela não dá definições claras. Mas quando a gente vai para a história, a gente encontra no primeiro século os ensinamentos de Nicolau de Antioquia, que eram ensinamentos gnósticos. E o que são ensinamentos gnósticos? Vou citar alguns similares de ideias gnosticistas, né? do gnosticismo. Exemplo, coisas que vocês conhecem. Quem assistiu aqui a turma da Xuxa? Só os velhos, os novos não sabem o que é isso, não. Quem tem mais de 50 assistiu a Xuxa. Não tem? Não assistiu? Não assistiu nada, não. Por que está se passando por novinha aí? Tu assistiu. Né? Na turma da Xuxa, tinha um duende que entrava. Tinha um duende, um anãozinho, que parecia uma baratinha. Lembra dele? Ela acreditava em duendes, em fadas. Né? Isso é gnosticismo. No meu interior, onde eu fui criado, tinha uma crença. Aqui no Nordeste é riquíssimo nessas crenças. Câmara Cascuda é campeão disso. Saci Pererê, a mula sem cabeça. Né? Eu, quando era menino, morria de medo de uma tal de fulozinha, que pegava o caçador no mato, amarrava, dava-lhe uma surra, e o cara ficava amarrado lá dias e dias, todo cortado. Eu morria de medo de encontrar essa fulozinha. Fulozinha nem existe, a não ser as fulozinhas e das plantas ali, né? Pois bem, isso é gnosticismo. Hoje, inclusive dentro das igrejas, está repleto de ensinos gnósticos, e as pessoas não têm o conhecimento. Mas o Senhor disse que odeia toda espécie de gnosticismo. O horóscopo é uma espécie de gnosticismo, você acreditar naquilo que é mito. Naquilo você confia, ou você confia, espera, ou você tem medo daquilo. Crê em algo que não existe, que vem de um arcabouço mitológico, utópico, de uma ficção. A era da ficção é essa. Né? Meninos que estudaram teologia têm me ligado e perguntado: irmão Fábio Amaro, me responda se há possibilidade de logo em breve acontecer o apocalipse zumbi.
Eu digo, tem, só em Hollywood, porque na vida real não tem. Vocês entendem? A dificuldade que nós vivemos era de antigamente. O povo acreditava em tudo. O povo muito pobre, não tinha um conhecimento. E aí qualquer mestre com uma boa eloquência, com um determinado título de mestre, convencia as pessoas a acreditarem em coisas absurdas. Então, o Senhor está dizendo bem claro aqui, olha, bem claro, eu odeio essas obras, agora vocês estão de parabéns, vocês apóstolos, reprovaram essas pessoas. Então, 4 pontos eu quero destacar aqui na igreja de Éfeso, 4 pontos. O Senhor começa dizendo, eu conheço o quê? Obras. Conheço o que? O teu? Trabalho e obra. São similar? Eu conheço a perseverança no trabalho. É similar? Similar. Está falando a mesma coisa. Vocês trabalham, vocês é um povo diferente. A igreja de Éfeso era a igreja poderosa porque era a igreja do trabalho. A igreja que não trabalha, morre. A igreja que não dá estudo bíblico, morre. A igreja que não ensina, morre. A igreja que não vai fazer, morre. Só tem uma possibilidade de a gente manter vivo. Compartilhar aquilo que a gente aprende. Senão morre. Morre na fé. Se você não fala aquilo que aprendeu, o mundo fala para você o que ele aprende todo dia. Porque você não fala, você acaba assimilando. Porque você não ensina, você acaba sendo ensinado. E Deus colocou você no mundo para você ensinar, ser cabeça. Não é ser cauda, só estar aprendendo com os outros, não. E esse é o grande problema. E essa igreja é poderosa por causa disso. Se eu resumisse em uma palavra essa igreja, a palavra era trabalho. Ou a palavra era obra. Infelizmente, a igreja moderna está dizendo assim, Deus não quer saber das tuas obras, não. Só quer saber da tua fé. E o ponto alto da fé é a obra. A igreja é poderosa porque ela tinha obras. A sombra dos apóstolos curavam porque tinha obra. E o Senhor fala, eu conheço a tua obra, teu trabalho, tua perseverança no trabalho. Sabe como é que diz o verso 3? Trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Ele continua falando de trabalho. Sabe o que ele diz no versículo 3, no versículo 5, numa repreensão? Tenho, porém, contra ti que você esqueceu as primeiras obras. De novo, obra. Ele está dizendo assim, essa igreja é poderosa porque é uma igreja de obras. Porque ele aprendeu com Jesus Cristo, que nunca se cansou, trabalhava de manhã, tarde e de noite. Às vezes chegava de curar, de 10, 11 horas da noite, o dia inteiro curando, que passava acabado, não tinha força nem para comer, subia para o monte para orar e lá desmaiava de sono. Era o que Cristo fazia. E essa igreja tem um ponto positivo, é que ela reprovou os falsos apóstolos. Isso quer dizer o quê? Que apareceu muita gente dizendo assim, olha, eu fui batizado em Jesus Cristo. Eu chegava nas sinagogas e dizia, olha, eu aceito Jesus Cristo, dava aquele testemunho mais lindo. Mas as suas obras eram lixo. Hoje, do mesmo jeito, tem muita gente que diz assim, eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou missionário, eu sou apóstolo, eu sou isso, sou aquilo. Mas o seu caráter, a sua obra é um lixo. Dizem ser apóstolos, pastores, mas são falsos. Vocês acharam, muita gente chegou dizendo assim, eu sou apóstolo, mas vocês acharam eles mentirosos. Porque aquele povo conhecia o quê? A palavra. Além de conhecer a palavra, era um povo que conhecia a vida na prática, porque eles praticavam a fé. Não ficavam só na teoria, não ficavam só na pregação ilusória, não. E é maravilhoso isso. Então, no quadro aqui, trazendo o quadro à tona novamente, olha só. Éfeso, ela recebeu a seguinte promessa. O Senhor falou assim, ao vencedor, eu darei o poder, a honra de comer o quê? Ele está dizendo assim, vocês serão salvos, porque na nova terra, onde está a árvore da vida, capítulo aqui 22 de Apocalipse, a gente vai ver a árvore da vida lá, né? Tem uma repreensão. Eu tenho, porém, contra ti uma repreensão, que vocês abandonaram o primeiro amor. E o que ele chama de primeiro amor? Obras. Olhe, como é que hoje vivemos na era da relatividade, hoje as pessoas inculcaram algo assim absurdo, né? Que muitas mulheres, inclusive já desabafaram para mim,
Quando está com problema familiar, aí a gente tenta ajudar os casais. Eu já escutei das mulheres, muitas mulheres dizerem assim: mas o meu marido nunca me disse eu te amo. As mulheres diziam, né? Dizem isso direto. Aí eu sempre pergunto: mas ele faz algum gesto que demonstra que ele ama você? Algum gesto? Alguma atitude dele faz isso? Ela, eu não lembro. Aí eu disse: ele já fez isso? Ela, fez. Ele faz isso? Faz. Ele faz isso? Não. É o jeito dele de dizer eu te amo. Eu não estou dizendo aqui que os homens não podem dizer eu te amo. Devem. Mas hoje é o seguinte: nós estamos numa era de tanta loucura que a mulher do bandido... Aí o bandido que eu digo é todo tipo de bandido, viu? Inclusive o bandido pastor de igreja que está dando surra na mulher. Só o que tem, tá assim, ó. A mulher do bandido, ela toma uma surra todo dia do bandido. Toda roxa, apanha muito, né? E aí, o bandido diz assim para ela: eu te amo, e traz uma caixa de chocolate. Meu amigo, é tudo que ela quer. Você está comprando uma surra por uma caixa da Cacau Show. Você quer isso? Vocês entenderam? Essa igreja é diferente. É uma igreja que demonstra pelas obras. Não é só de palavras lançadas ao vento. Se você é homem de obra, tenha coragem também de vez em quando, abrir a boca e dizer também. Fica mais bonito ainda. Fica mais completo ainda. Mas não adianta ficar só da boca para fora não, meu amigo. Funciona não. Essa igreja aqui era uma igreja de obras. Uma igreja de ação. E por isso que ela era assim. E aí o Senhor repreende ela porque ela estava esquecendo isso. Está deixando de trabalhar, está deixando de amar o irmão. A obra que eu faço pelo irmão, eu faço por amor, né? E por último, né, o reconhecimento que o Senhor faz contra a igreja é: vocês reprovaram os falsos apóstolos. O Senhor está elogiando aí, ó. Ele está dizendo assim para cada um de nós, assim, ó: se você conhece algum falso pastor, algum falso pregador na televisão, e você reprova a pregação dele, faça isso, tenha coragem de reprovar, porque o Senhor reconhece. A igreja de hoje diz assim: não, qualquer pastor, tanto pregando a Bíblia, tudo é verdade. Mentira! Tem muito mais erro nas pregações por aí do que verdade. Você tem que reprovar o que está errado. Senão, não participa dessa igreja, essa poderosa igreja. Vamos para a segunda igreja, a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna significa aroma suave, aroma agradável. Essa igreja, ela compreende um período que vai do ano 100, ou seja, o desaparecimento do último apóstolo, até uma data aproximada de 313. Por que 313? Porque 313 é um divisor de águas. É naquele momento em que Constantino assina o Edito de Milão, dando tolerância aos cristãos. Os cristãos vinham de 10 anos de perseguição ferrenha, vinha sendo morto pelo imperador Diocleciano e por Galério, mataram milhões de cristãos no mundo. Foram 10 anos de ferrenha perseguição. E no ano 313, Constantino, né, ao assumir como imperador romano, ele diz se converter ao cristianismo, porque Roma estava afundando. O imperador, doido para que a república acabasse e ele voltasse ao império, onde o imperador dizia a última palavra. Agora Roma tem uma república, um bocado de senador, e a gente sabe muito bem o que senador faz, né? Era mais corrupto que aqui no Brasil. Então o imperador estava doido para acabar com aquilo. E aí, qual o checkmate de Constantino? Eu vou trazer o povo para o meu lado, porque a maioria é cristã, a maioria quer se converter. A maioria não aprova essa mortandade que a gente está fazendo contra os cristãos. Eu vou fazer de cristão, trago o povo para o meu lado, o povo fica tentar colocar o povo contra a república, contra os senadores. O apoio do povo na república é importante, que o poder, diz a teoria, emana do povo. A teoria é bonita, né? E então, o que aconteceu ali? Constantino assina o Edito de Milão, que é tolerar os cristãos em Roma. O decreto era para tolerância, ninguém podia matar mais cristãos. Logo em seguida, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Aqui, no ano 325, 12 anos depois,
ele faz um concílio em Roma, 12 anos só. Pouco mais de uma década, ele faz um concílio ecumênico em Roma e começa a ditar as novas doutrinas. Começa a mudança, processo de mudança doutrinário para o paganismo. Então, esse período é a Igreja dos Mártires, muita morte, né, do ano 100. Os cristãos eram, sabe aquelas barbaridades que a gente vê nos filmes antigos, né? O Coliseu Romano, por exemplo, ali muita gente sendo... O Coliseu Romano veio um pouco mais tarde, né? Mas é um exemplo que eu estou dando aqui de como eles faziam. Matavam os cristãos, né? Devorado por animais, e tem uma infinitude de torturas que a gente vai estudar um pouco mais lá na frente. Então, essa é a igreja que sofreu muito, chamada de Igreja dos Mártires, muita morte. A igreja, depois dos apóstolos, perseguida e martirizada. Vamos então para os versos de destaque nesta igreja. O texto diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, ser judeus, e não são, porém eles são da sinagoga de Satanás. Eles são da sinagoga de judeu, né? Sinagoga do diabo, não tem nada a ver. Não são judeus de fato, não. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, amados, esta igreja, ela pode ser resumida em algumas questões. Primeiro, que essa igreja, ela é da menor mensagem da Bíblia. Ela só tem 4 versículos. É muito pouquinho se fala dessa igreja. Só tem 4, do versículo 8 até o 11. O texto começa dizendo que ela é uma igreja. Se a igreja de Éfeso, a gente pode resumir numa palavra. Qual é a palavra de igreja de Éfeso? Obra, trabalho, mesma coisa, né? Essa igreja a gente pode resumir numa palavra: tribulação, sofrimento, perseguição. É o que vai resumir essa igreja. Então, ora, tribulação, pobreza é o quê? Essa pobreza aqui não é como nós somos pobres, não. Pobreza aqui era você não ter o que comer, era miserabilidade. Então o povo tinha este sofrimento também. A igreja de Cristo não podia... A igreja de Cristo, onde ela chegasse, ela era perseguida. Porque todas as nações, estando ligadas ao Império Romano, diziam o quê? Aonde o cristianismo chega pregando liberdade, ela destrói a autoridade dos reis, as autoridades civis constituídas. E era uma confusão. Onde o cristianismo chegasse, era confusão. Essa igreja pode ser resumida como também uma perseguição religiosa, período da perseguição religiosa. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que alguns dentre o povo de Deus se dizia judeu. Judeu no sentido de ser religioso, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Nesse sentido. Mas eles eram o quê? Mentirosos, eram falsos. Eles não eram judeu de fé. Eles não eram da mesma natureza de Cristo. Eles não eram do mesmo pensamento, da mesma região. Eles vinham agora de onde? Vinham de Roma. Vinha um monte de gente dizendo assim: eu sou judeu, me introduzi no cristianismo, inclusive o próprio Constantino. Constantino tem uma visão dizendo assim, ó: o Senhor me apareceu, disse que tem uma visão de uma cruz, ele se converteu, e a primeira coisa que ele disse foi que o Senhor convenceu ele a mudar o 4º mandamento. É que o Senhor me disse que o mandamento a ser guardado, o dia a ser guardado não é o sábado, é o domingo. 99% das igrejas cristãs que faz missa no domingo e que faz culto no domingo, guardando o domingo, não estão seguindo Jesus, estão seguindo Constantino. É um costume histórico, porque não conhece a palavra e nem a história. Foi essa a declaração que ele fez. E a partir daí do imperador, dando mau exemplo aos bispos, a igreja teve um poder de começar a mudar inúmeras doutrinas. Vamos ver algumas aqui. Esta igreja diz no verso, o texto vai dizer assim, ó: não temas o que hás de padecer. É só tribulação. Não temas, né, o que hás de padecer. Ele diz ainda: vão lançar alguns de vós aonde? Quem é que vai lançar? Não foi os romanos que lançou? Na prisão?
Por que ele está dizendo que é o diabo? Por que o Senhor Jesus mandou o anjo dizer a João que era o diabo quem estava lançando na prisão? Porque tratava de uma perseguição religiosa. Os romanos só eram pessoas que eram usadas pelo diabo. O sinédrio lá dos judeus lá em Jerusalém eram pessoas usadas pelo diabo, perseguiram Jesus, os apóstolos e tal. Mas a perseguição ela tem uma fonte, o diabo. Ele é o mentor intelectual, ele é o mentor espiritual de tudo isso aí. Por isso que Cristo diz, sem reservas. Então vamos aqui de novo aqui para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, a promessa que o Senhor faz para ele, qual é a promessa? Ao vencedor lhe darei o poder de não sofrer o dano. A segunda morte é aquela morte eterna que está descrita lá depois do milênio no Lago de Fogo. Vamos estudar sobre isso numa lição mais na frente. A morte, essa primeira morte, a morte do sono que Cristo chama, essa morte, se Cristo voltar logo, todos nós iremos participar, vamos experimentá-la. Ele fala a segunda morte, falando da morte eterna, ok? Então ele está dizendo assim, vocês nunca morrerão para sempre. Nunca morrerão para sempre. Esta igreja de Esmirna é uma igreja perfeita, sem repreensão. Uma igreja perfeita, sem repreensão. Por que era uma igreja perfeita, sem repreensão? Muito bem. Era pobre e atribulada, mas era perfeita, não tinha repreensão. Por que esta igreja de hoje, ela só tem repreensão, a de hoje? Porque ela é rica demais, rapaz, tem dinheiro demais. Já viram uma época como essa? De fartura? No mundo inteiro? Vá para as grandes cidades para você ver. Nunca houve uma época como essa. Terceiro, o reconhecimento. De novo aqui, se a igreja de Éfeso havia reprovado os falsos apóstolos, eles aqui estavam reprovando os que se diziam judeus, mas não eram. Era, na verdade, da igreja de Satanás, da sinagoga de Satanás. Vamos para o próximo, a igreja de Pérgamo. Pérgamo significa filho varão, filho homem. É a palavra Pérgamo, né? Um filho homem. Essa igreja, ela vai do período 313 ali, né? Quando conclui a igreja de Esmirna, até o ano 538, com um novo decreto em 538 do imperador Justiniano, que ele é um decreto de morte. Aqui é um decreto de morte e perseguição aos cristãos, né? E o principal motivo pelos quais que acontece essa perseguição é por causa da Trindade. Muitas pessoas têm pregado sem saber o que está dizendo. O pano de fundo principal era que os cristãos revoltados com a Igreja Católica Romana estava questionando a doutrina dela, e o decreto de morte, 538, está envolvido principalmente a questão da Trindade. Então, o cenário já era de uma igreja iniciada lá com Constantino, uma igreja paganizada, uma igreja completamente já mergulhando, né, no paganismo. Eu esqueci de comentar um detalhe da igreja de Esmirna. O texto diz, eu darei uma tribulação de quantos dias? 10 dias. É tão perfeito esse detalhe, mas ser fiel até a morte, até a coroa da vida, diz lá, não é? Que esses 10 dias, seguindo o princípio dia-ano da Bíblia, que diz que um dia equivale a um ano, quando se fala em símbolo profético, em algumas partes da Bíblia. Houve uma perseguição de Diocleciano e Galério, como eu falei, do ano 303 a 313, até o dia do decreto, até o ano do decreto. Foram exatamente 10 anos, como diz a Bíblia. Uma tribulação de 10 anos, ok? Por isso que a gente coloca uma data ali, por volta de 313, que é para justamente ter esse marco no tempo. Então, aquele período da igreja paganizada, a igreja se une ao Estado, porque com Constantino vindo ali no ano 313 como imperador, né? Ela se une ao Estado, e agora o Estado começa a dar pitaco dentro da igreja, e a igreja começa a receber as benesses do Estado, o dinheiro do Estado. E a igreja gosta de receber dinheiro, viu? Sempre gostou. Por causa do dinheiro, ela muda toda a doutrina para atender os anseios do político que manda. Foi ontem e é hoje do mesmo jeito. Vamos lá. A igreja se une ao Estado e começa a tolerar o paganismo doutrinário entrando na igreja para atender os interesses
dos líderes políticos lá fora e dos políticos dentro da igreja disfarçados de religioso. Passou aqui? Não, vamos lá. O texto está, Apocalipse 2, versículo 13 e 14, que diz assim, o Senhor começa dizendo para ele assim, eu sei onde você mora, onde vocês habitam. Está falando para os membros dele. Veja que isso aqui, olha, é sempre o Senhor falando com a sua igreja no templo. Eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome. Você está retendo o meu nome e não está negando a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Aqui é uma figura tipológica, né? De Antipas, né? Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Veja, meus amados, que no texto aqui, veja a condição desta igreja a partir de 303 até 538, é uma igreja que ela começa a cair, ela começa a declinar espiritualmente e moralmente. Por quê? O texto está dizendo aqui bem claro, vocês estão morando, vocês são vizinhos de Satanás. Vocês estão morando onde ele tem o trono dele, vocês estão sendo comandados por ele. Ele está reinando vocês. Justamente no ano 476, surge o papado, ou o papismo. No ano 476, exatamente no meio desse período. Não é que a Bíblia está dizendo que o Papa é Satanás, não. E nem eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que era um momento de tanta escuridão espiritual. A Bíblia, e 538, a partir daí, no decreto, quem fosse pego com a Bíblia, era tomado a Bíblia, em alguns casos você era morto, queimado com ela, agarrado com ela. Ninguém poderia ler a Bíblia. Só quem poderia ler a Bíblia agora era o clero, eram os líderes da igreja romana. Ninguém poderia ler a Bíblia. E aí começou muitas revoluções, muitas guerras e muitas perseguições e muitas mortes. Pois bem, então alguns detalhes eu queria mostrar para vocês aqui sobre algumas doutrinas nesse período, que vai do ano 300, né? 300 do início do quarto século até meados do sexto século. Olha só, algumas doutrinas que foram mudadas. Ó. No ano 300 depois de Cristo, a igreja inventou a oração pelos mortos e o sinal da cruz. Que sentido tem isso? Por que Jesus não fez o sinal da cruz? Por que os apóstolos não fizeram? Porque ninguém fez. Mas tinha um ensinamento pagão que vinha meio gnóstico, né? Os seguidores de Tamuz, que faziam o T de Tamuz, ó, o T de Tamuz. Aqui um T, ó, um T, ó. Cortou o T. Não é assim? Um T não faz assim um T? Não é? O T de Tamuz não era assim, não. Ó. O T de Tamuz não é o T da gente hoje, não. O T de Tamuz era uma cruz mesmo. Se escreve assim, Tamuz. Os seguidores de Tamuz, que vieram para dentro do cristianismo, trouxeram também os costumes de lá. Como a igreja estava paganizada, ela começa a receber tudo do mundo. Qual é o primeiro sinal quando a igreja está em apostasia? Ela começa a assimilar, está o mundo para dentro da igreja. A igreja de hoje, como é que ela está? Não é assim? O que é que a igreja de hoje trouxe de fora para dentro, o mundo para dentro da igreja? Se você o contar, vocês choram. Vocês sabem o que trouxe. São muitas coisas. São muitas coisas. A relação é grande. Vocês veem direto aí. Então, não vou entrar nesse detalhe. Depois, 321, as leis dominicais, impondo a guarda domingo. 375, veneração de anjos. Os santos mortos, agora você pode adorar Pedro, João, dizer que Pedro é santo, que João é santo, você pode fazer dele um intercessor no céu, dizer, Pedrinho, intercede por mim aí em cima, aí perto de Jesus. Não tem assim? A Alta Compadecida tem dizendo isso. Não tem assim? Não tem muita gente seguindo esses santos, não só como padroeiro, mas como seu intercessor? A Bíblia fala, só tem um intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, só tem um, não tem dois. Maria, Pedro, João, tudinho precisa de Cristo como intercessor. Mas a igreja adulterou a doutrina e disse que os santos mortos, né, e o uso de imagem, agredindo frontalmente o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe completamente.
Ela arrancou o segundo mandamento da lei de Deus, arrancou. E botou um outro mandamento que tem nada a ver. 381, ele vai inserir o dogma do mistério da Santíssima Trindade. Porque no concílio de Nicéia, 325, ele diz que Jesus é Deus também, aí tem dois deuses. 381, ele apresenta o Espírito Santo como uma terceira pessoa, um terceiro Deus. Aí institui a Trindade em 381, concílio de Constantinopla. 394, começa a celebração diária da missa. Você era obrigado a ir na missa. A missa, ela substitui a intercessão de Cristo diante do Pai. Se você for na missa, o padre botar a mão na tua cabeça e tu comer aquela hóstia, aquele negócio, tá salvo. Uma substituição. Depois, 400. O início da perseguição aos guardadores do sábado. 481. Aqui, principalmente aqui, é a perseguição também, a grande revolta contra a Trindade aqui, ó. O povo estava revoltado com um monte de coisa que a igreja inventou. Um monte de coisa para explorar e dominar o povo. Um monte. 431, a exaltação de Maria, designando ela como a mãe de Deus. Deus tem mãe? Nem pai também, né? Deus, ele é a própria existência. Ele não precisou vir à existência por causa de uma mãe, não. E Jesus Cristo não é Deus, não. Ele é filho do homem. Infelizmente, começaram a mudar aqui, ó. Tudo por quê? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui levou essa outra mentira aqui. 450. Sentença de morte aos guardadores do sábado e os que renegavam a Trindade. 526. Lembre de 538, foi a perseguição, decreto de morte. E 526, a extrema unção. Ora, a igreja queria cobrar. Ela cobrava tudo. Dessa espirra a igreja cobrava. Ela cobrava o batizado, até hoje. Não é assim? Até hoje? Vocês sabiam que quando você faz um casamento, lá no segundo cartório, ali no Alecrim, você vai lá, paga, não sei nem quanto é hoje, paga lá o valor do casamento. R$500? Estão inflacionando, viu? R$500. Porque eles cobram 500 porque eles sabem que um mês depois tem um divórcio, é mais 500. Ah? Escute bem. Vocês sabiam que parte desse dinheiro que entra no cartório, impostos vão para o governo federal e uma parte vai para a igreja católica? Você sabia disso? Batismo, a igreja cobra. A igreja católica cobra. O padre cobra para fazer o batismo. Cobra para fazer o casamento. E o casamento que faz no civil, que é o Estado, a igreja católica ainda morde uma porção do dinheiro. Por que as igrejas evangélicas... Eu não estou defendendo a igreja evangélica aqui, não. Só para vocês entenderem o poder que essa igreja tem. Instituído desde a Idade Média. Ok? Continuando. Chuva de bênção, fique preocupado não. Aqui dentro não chove não. Ó, vamos lá. Então, voltando para a igreja de Pérgamo, ó. Olha, a igreja de Pérgamo, ela tem uma promessa. Comer do maná. Se vocês, ele fala, o vencedor que viveu nesse período terrível e vencer as tentações de Satanás, as coisas, eu darei a você o quê? O maná escondido. O maná está escondido aonde? Na Arca da Aliança. Foi colocado lá dentro, o maná escondido. Ou seja, eu vou te dar de uma alimentação direto do trono de Deus. Olha que coisa linda. E uma pedrinha branca, ele diz lá, que essa pedrinha branca tem um novo nome. Esse novo nome só você sabe. O novo nome, a palavra nome aí na Escritura, tem a ver com reputação. O Senhor vai lhe exaltar diante de tudo, ó. Ele faz uma repreensão, tenho, porém, contra ti que tem aí seguidores de Balaão, seguidores de Nicolaítas. A igreja de Éfeso, dos apóstolos, havia reprovado os Nicolaítas. Aí, aqui, ó, pela insistência, o diabo fica insistindo, até que eles aceitaram os Nicolaítas. E pegue mito. E pegue esses ensinamentos gnósticos, né? E Balaão fazia o quê? Balaão foi um falso profeta, era um profeta de Deus que se desconverteu, virou um falso profeta. Balaão dizia assim, Balaque dizia assim, Balaão, eu quero amaldiçoar o povo de Israel porque eu quero matar o povo de Israel, que é o teu povo, Balaão. Balaão é o teu povo. Eu quero que tu amaldiçoe o povo, que eu quero vencer aquele povo, quero dominar o povo. Pega sacos de ouro, de moeda, tal. Aí Balaão falou assim, eu não posso fazer isso, que Deus está abençoando, como é que eu posso? Eu não posso, Deus não mandou. Rapaz,
O cara perturbou tanto Balaão, olha, Satanás é assim, ele perturba até o cara ceder. Que Balaão falou assim, meus olhos encantou pelas moedas, eu não vou fazer não, mas eu vou dizer como é que você faz. Você pega as mulheres mais lindas do teu povo aí, coloque dentro da barraca dos filhos de Israel lá, essa mulher vai seduzir os meninos lá, vai ter assim de fornicação no povo de Israel, aí Deus não admite fornicação, aí Deus pega castigo. Mas, rapaz, ele ensinou a fazer, ele não faz, mas ensinou como fazer. Os líderes religiosos desse período procediam exatamente assim, com falsidade política, para enganar o povo. Eu olho assim, eu digo assim, mas rapaz, depois que isso foi implantado, não acabou mais não, porque hoje tem muito disso. Continuando. A igreja, onde Satanás habitava, onde estava o trono dele, veja que esse momento é uma igreja muito de ensinamento. Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão. Tem aí os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio, diz o texto, né? Batalharei contra esta igreja. O que foi? Passou aí? Não vai passar, não. Não, eu estou passando aqui, deixa que passou eu. Deixa eu ver aqui, voltou aqui, não estava? Voltou. Olha, então, se na igreja de Éfeso a palavra é obra, trabalho, se na igreja de Esmirna a palavra é perseguição, na igreja de Pérgamo é qual a palavra? Apostasia. E por onde vem a apostasia? Por falsos ensinos. O tempo todo ele está dizendo a doutrina, está seguindo a doutrina, ensinamentos. E ele diz assim, ó, e eu vou batalhar contra esta igreja com a espada da minha boca. A palavra? A espada dos meus. Então, o tempo todo dessa igreja, o problema dela, o início da apostasia foi não conhecer a Bíblia, foi negar a doutrina certa, começar a ensinar coisa errada. Você começou a ensinar coisa errada, você abriu uma porteira para passar uma boiada de apostasia. Tudo começa aí. Vamos para a próxima. Chegamos aqui na igreja de Tiatira, né? Igreja de Tiatira. Passou aí para vocês? Passou. Ó, Tiatira significa sacrifício de trabalho. É uma igreja bem longa, é a igreja de maior período e é a igreja que tem a maior quantidade de versículos. A palavra Tiatira significa sacrifício de trabalho. Mas não é um trabalho do lado bom, não. É um sacrifício por trabalhos de esforço humano mesmo. 538 até 1517. Por que 1517? Um decreto, porque 1517 surge o protesto. Martinho Lutero se levanta contra a Igreja Católica. Aí começa um novo período histórico. Os protestantes se levantam, né? Então, qual é o cenário deste período, né? Quase 1000 anos. 538 para 1517. Quase 900 e poucos anos, né? Quase um milênio de dificuldade de apoio. Em 1000 anos a igreja pegue falsas doutrinas, pegue, né? As coisas mais absurdas ela inventou em 1000 anos. E continuou inventando depois no período, né, esse período aqui do protestantismo. Uma igreja completamente em apostasia, né, completamente apostatada, uma igreja opressora, perseguidora, em plena escuridão moral e espiritual. Terrível. Vamos então para o verso de destaque aí dessa igreja. O versículo 20 e 21 diz assim, ó, mas tenho contra ti, contra a minha igreja que está lá em Roma, que você tolera Jezabel, a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Olha a idolatria aí, ó, forte. Qual era a palavra que definia a igreja anterior? Apostasia. Qual é a palavra que vai definir essa agora? Idolatria, né? Ó, ídolos. E dele tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Veja que agora o Senhor está olhando para a mulher igreja como uma mulher imunda, porque o pior nível de um marido quando fala para uma mulher é quando ela se prostituiu, quando ela se contaminou com a impureza da prostituição. É o pior nível, é este aqui, exatamente a igreja do meio, a quarta igreja. Antes dela tem 3, depois dela tem mais 3. Vamos ver então
Vamos ver então aqui o que ela mudou. Olha só o que nesse período que ela mudou. Olha a quantidade de doutrina que ela inventou nesse período, até o ano 1414. Olha os absurdos fora da Bíblia que essa igreja inventou. O uso do latim. Só a missa no latim. Aí o coitado, se ele falasse grego, português, inglês, espanhol, não entendia nada. É só o padre que dizia aquela... Aí depois eles vêm falar das igrejas evangélicas que falam língua estranha, que ninguém entende nada. Quem inventou foi ele, a língua estranha. Pelo menos é uma língua que existe, mas ninguém entendia nada. Vocês aqui, que eu vim da igreja católica, vocês que foram católicos, já assistiram a missa em latim? Eu já tive a oportunidade de ver um padre fazendo a missa em latim. E tem uma coisa, isso era status. Era status. Não era todo padre que fazia missa em latim, não. Absurdo. Título de Papa ou Bispo Universal foi dito pela primeira vez, nesse ano, o título de Papa, né? O papismo, como Bispo de Roma, 476. O título de Papa, a palavra Papa quer dizer Santo Pai, ou Pai dos Pais. Aí Cristo falou assim, ninguém na terra chamei de... A igreja foi e desafiou Deus. Ó. 709, beijar o pé do Papa. 750, poder civil concedido ao Papa. O Papa agora já... O Papa ele já não era mais, ele não tinha mais uma autoridade eclesiástica, ele agora tem uma autoridade também no meio político. Olha o flagrante aí, igreja e Estado aí unido aí. Né? Culto à cruz, culto à imagem, relíquias e ossos. Na Europa, encontraram mais de 5 fêmur de São Pedro. Como é que a pessoa tem 5 fêmur, só tem 2 pernas? São Cipriano tinha mais de 10 crânios dele. Inácio de Loyola tinha 2 cabeças. A igreja fazendo turismo religioso para explorar o povo. Olha os absurdos. A igreja mesmo, os próprios vereadores da igreja fazendo crítica à igreja, o nível de cegueira. Ela sabia que o povo era cego, o povo não tem cultura, o povo é dominado fácil, porque se não tem conhecimento, tem o quê? Escravidão. Quando você não conhece, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade só vem por meio do conhecimento da verdade. Quando você não conhece, é servo, é escravidão. Subserviente, as pessoas comandam você, é como, né, massa de manobra aí, é o boi aí dele, né? Pois bem, cadê? Eu me perdi aqui. Culto à cruz. Esse culto à cruz ele começou a fazer e os reformadores não reformaram. Até hoje, nos inários das igrejas tem lá. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual... Quem é que ama a cruz aqui? Até hoje tem gente cantando a mesma coisa, porque, olha, Fernando, o senso crítico espiritual não tem. Tudo que manda fazer você faz, sem questionar. Aí canta o que não deve. Meu amigo, mas eu amo a Jesus, que foi pendurado na cruz. Por que não botaram o hino assim? Dá para fazer, eu não sou compositor não, mas dá para mudar. Botaram, mas eu amo essa cruz, induzindo o povo a se apegar à relíquia. Por isso que muita gente usa hoje um crucifixo no peito como um amuleto, que Deus é contra amuleto, inclusive isso é gnosticismo, amuleto, gnosticismo. Se você acha bonito uma corrente de ouro, use a corrente de ouro. Mas não pense que aquele crucifixo vai livrar você de nada não, viu? Quem livra você é o anjo do Senhor, que está do seu lado. Mas foi colocado isso na cabeça do povo, né? E aí vai por diante. 850, água benta. 995, a canonização dos santos mortos. O cabo já está morto, vamos canonizar ele. Vamos transformar ele num santo. Meu amigo, e apareceu ali, quase 1 milhão de santos. Só o Papa João Paulo II, se não me falha a memória, foi mais de 1.600 canonizações. Meu amigo, tem santo que você não tem no mundo quem sabe o nome dos santos. É muito. Ó. 1079, celibato dos sacerdotes. O padre não pode mais casar. Porque Jesus nunca casou, os padres não podem casar. A igreja doida para o padre não casar mais, não deixar a herança para os filhos, a herança ficar para a igreja. Aí não entenderam, ó. É muito bom, a igreja está se santificando mesmo. O padre tem que ver só. E a igreja doida pelo dinheiro. Vamos lá. O rosário e as rezas repetitivas, não é? O maior nível de alienação é o tal da repetição. Aí o cara pega um rosário com não sei quantas bolinhas e uma cruz no final, aí fica.
Ave Maria, não sei o que, malhada, tá, o Pai Nosso, aí fica aquelas bolinhas rodando, dá não sei quantas voltas, o dia todinho falando a mesma coisa. Ele já vai no automático, ele não sabe o que está dizendo. Ou seja, você vai no automático, repetindo, é igual aqueles povos antigos que ficavam em transe diante da estátua, né? Falando a mesma coisa, sem saber o que. Meu amigo, Deus só aceita um culto racional. Você tem que saber o que está dizendo, por que está dizendo, para que está dizendo. Irracionalidade Deus não aceita. Mas a igreja, por que ela faz isso? Porque ela quer dominar a cabeça de vocês. A liberdade está na mente. Se ela dominar a cabeça, ela dominou tudo. Dominou o corpo todo. E aí, por isso que essas doutrinas começam a entrar em absurdos. Aí vem a Inquisição. A morte mesmo, morte, né? O decreto de morte, aí muitas inquisições. Venda de indulgência, aí, meu amigo, a igreja, por isso que ela é a instituição mais rica e poderosa do planeta. Indulgência, mas vendia tudo. O menino, padre, eu tive um sonho com a minha mãe. Eita, tua mãe está no purgatório. Tu tem que vender a tua fazenda, trazer o dinheiro, eu faço uma reza, tirar do purgatório e botar ela no céu. Eu, com medo, vendia. E pega dinheiro, e o cofre, né? Indulgência. Confissão auricular de pecados ao sacerdote. Criaram até uma casinha, aqueles banheiros de banheiro químico. Botaram umas potinhas, o cara chegava lá e dizia assim, padre, eu pequei. A mulher do prefeito chegava lá e dizia assim, padre, eu pequei, eu me deitei com o juiz. Aí o padre, essa é boa. Papa, olha papa, o prefeito da cidade está na nossa mão e o juiz também. E a igreja começou a dominar com o maior serviço de inteligência do mundo, sabia tudo que acontecia na cidade. E o povo, tem gente hoje, culto, que ainda vai para o padre se confessar. Jesus falando assim, entra no teu quarto, tranca a porta. Olha, nem o povo da tua casa pode escutar, tranca a porta. E lá em secreto tu confessa, e eu que estou ouvindo perdoou. A Bíblia ensina de um jeito e a igreja mudou. Proibição da Bíblia aos leigos, né? Aqui, a proibição da Bíblia aos leigos. Houve um decreto anterior proibindo, né? Mas aqui foi institucionalizado como lei. Proibição do Estado e agora proibição da igreja. Proibição ao povo de ter acesso ao vinho da comunhão. O padre, doido para ficar bêbado, não ia dividir o vinho com ninguém, mas vinho é caro. O povo fica só com uma hóstia. Agora o vinho, quem bebe é ele. Já imaginaram isso? Viram os absurdos? Tem mais, é porque aqui a gente fez um resumo. Vamos lá. Vamos adiantar. Então, essa igreja de Tiatira, que é a pior igreja do universo, tudo começa aqui, toda desgraça. Não só começa em Pérgamo, mas essa igreja aí, ela acelera o processo e leva a igreja a uma apostasia sem precedente. A igreja, o Senhor ainda faz uma promessa ao povo, porque realmente o povo ali merece uma promessa muito grande, porque vencer um negócio desse, difícil, 1000 anos de desgraça, escuridão total. Ele diz assim, poder, eu darei a vocês poder sobre as nações, vocês vão governar comigo, como eu vou sentar no meu trono, né? Essa igreja aceitou, a repreensão que ela aceitou, a idolatria, né? Pela mulher chamada Jezabel, e mulher na Bíblia é símbolo de igreja, Jezabel, mulher prostituta, igreja que infiltra falsas doutrinas. E o reconhecimento é que as últimas obras desta igreja são maiores do que as primeiras. Qual é quando ela começa? Quando? Em 538. Então as obras lá de 538 eram o quê? Menores, estavam no fogo da apostasia entrando. Agora, em 1517, as obras antigas começam a ser melhores, porque o povo começa a despertar no finalzinho e começa a cutucar a igreja, né? Então, vamos para o próximo. Próxima igreja. Próxima igreja é a igreja de Sardes. A igreja da Reforma aí. Martinho Lutero aí professor, doutor católico, padre católico, professor da universidade, se revoltou contra a igreja católica. Sardes significa os que escapam, os remanescentezinhos que conseguiu escapar de lá. Ela vai do ano 1517 até o ano 1798. Por que essa data 1798? Porque é a Revolução Francesa. O general Berthier, o general de Napoleão, invade o Vaticano,
pega o Papa Pio VI, prende o Papa Pio VI, toma os poderes da Igreja Católica, né, temporais, os poderes temporais, e então são períodos marcantes, né, onde a Igreja está mandando aí. É a Igreja da Reforma, a Igreja que tenta se reconstruir depois da apostasia de 1000 anos. Vamos ver como foi essa Igreja. O texto diz, o versículo, capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim, o Senhor começa dizendo, conheço as tuas obras, você tem nome de que vive, mas está o quê? Morto. Começa logo dizendo, qual era o nome deles que eles viviam? Os protestantes. Mas protestava contra o quê? Que Lutero é um protestante de uma doutrina só. Tinha 1 milhão de doutrinas. Lutero não protestou contra a Trindade. Lutero não protestou contra a própria lei que a igreja tinha mudado a palavra. Não protestou contra os falsos ensinos. Não protestou contra Maria. Não protestou contra ninguém. Contra os ensinos errados. Os santos e tudo. Só disse que só contra a indulgência. Tinha nome de que era um protestante, mas só tinha o nome de que vivia. Mas estava morto. Tem muita gente hoje que segue a igreja de Lutero, os luteranos. Mas qual foi a reforma que Lutero fez? Ah, Fábio Amaro, você está diminuindo Lutero? Não. Eu estou dizendo que estão dando honra demais a quem não fez o que estão dizendo que fez. Eu quero honrar Lutero pela coragem que ele teve de enfrentar a igreja e pagar com a própria vida. Ele merece essa honra. Mas a gente não pode dar a ele uma honra que ele não tem. E os outros que reformaram as doutrinas, que ele não conseguiu enxergar, não conseguiu perceber? O Senhor chamou ele para um papel só, e esse papel foi feito. Ok? O texto diz, ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Olha, qual era a palavra que define Tiatira? Idolatria. Qual é a palavra que define essa? Morte. Período da morte. Essa igreja aqui, por exemplo, só na noite de São Bartolomeu, a igreja católica ela criou-se o protestantismo, né? E a reforma protestante. E a igreja católica criou a contra-reforma. Inclusive um exército de jesuítas, 1540 e pouco, para combater a reforma protestante. Na noite de São Bartolomeu, Espanha eu acho que Espanha e França, 2 milhões de cristãos foram executados numa noite de São Bartolomeu. A morte não era pouca não, era morte. Por isso que o texto começa dizendo, confirma os que estão o restante para morrer aí, porque você só tem nome que está vivo, mas está morto. Porque depois de você vem uma outra igreja, né? Que essa igreja deve fazer o trabalho que vocês não fazem. Só tinha um nome que estava vivo, mas estava morto. O Senhor pede para ela confirmar o restante dos mortos. Diz que as obras dele não eram perfeitas, né? Ele diz assim, vocês não estão qualificando o que vocês têm recebido. Mostrando que essa igreja não reformou tudo. Vocês não estão repassando o que vocês têm recebido. O Senhor estava mandando ali muita luz, mas eles não receberam. O texto diz que ali havia poucas pessoas de branco. No meio dos reformadores, havia poucas pessoas de caráter branco. A igreja ainda estava engatinhando para entrar no processo de purificação, né? E, passando aqui para a nossa tabela, né? Sardes, veste branca, tem o nome dele, a recompensa como eles não tinham ninguém de veste branca lá, o texto poucos de veste branca, ele vai dizer, quem vencer, eu darei vestir de veste branca. Significa o quê? Justiça. Vestes brancas significa a justiça dos santos. E farei o que mais? Vou pronunciar o nome de vocês diante do meu Pai, diante dos anjos. A repreensão aqui é que tem nome que vive, mas está morto. E o reconhecimento é que vocês não contaminaram as vestes. Alguns, só um remanescente. O remanescente do remanescente. Ok? Vamos para a próxima. A igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Essa é a 6ª igreja. A penúltima igreja. Que vai do ano 1798 até o ano 1929. Por que 1929? Porque é aí onde começa o tempo do fim. É aí onde a Igreja Católica, em 1909, ela se levanta com toda a força de novo. E agora o Papa já não é mais Papa. Agora o Papa, além de Papa, ele é rei. A Igreja Católica se levanta em 1929 com o Tratado de Latrão.
né? E aí ela recebe 44 hectares do ditador fascista Mussolini, Benito Mussolini, e instaura lá na Itália o Estado do Vaticano. Agora o Papa, ele não é só mais o bispo de Roma, agora ele é rei também. E agora a igreja vem com toda a força. A partir daí ela é muito forte. Sobre esse detalhe nós vamos estudar no Apocalipse 17, mais na frente. É o momento da igreja que está despertando, a igreja que busca a restauração completa das doutrinas. Essa igreja vai fazer o que Sardes não fez, que vai a partir de 1798, né? Os versos em destaque tem o Apocalipse 3, verso 8 e 9, que diz assim, ó: conheço as tuas obras, você que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás. Essa igreja também não tem repreensão, ela faz uma ligação com a igreja de Esmirna, que não tem repreensão. E ela fala a mesma coisa. Lá diz Esmirna: vocês reprovaram os que se diziam judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Ele traz de novo agora para essa igreja. Ó. Ele diz assim: eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, que é irmão de vocês, mas não são, né? Mas mentem, eis que eu farei que eles venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. É um lugar da Bíblia que Deus diz eu te amo. É aqui. Para essa igreja. A igreja que teve a coragem de restaurar uma série de doutrinas que foi escondida pela igreja durante 1000 anos. Olha como Deus ama as pessoas que restauram a verdade, que escavam, que não tem medo de buscar a verdade. Bonito isso, né? Pois bem, vamos então aqui para 3 aspectos dessa igreja, né? Essa igreja aqui de Filadélfia. Primeiro, o texto fala assim, olha: eu conheço as tuas obras, você tem pouca... Deixa eu voltar aqui para vocês acompanharem o texto. Pouca força. Inclusive, nas nossas Bíblias, nas Almeidas, tem uma parte que traz entre chaves, que a igreja acrescentou, na malícia, na maldade. Ela botou assim, ó: eis que pus diante de você uma porta aberta. Essa parte não tem na Bíblia, acrescentaram. Por isso que eu não coloquei nesse texto. Começa mais ou menos aqui, ó. Eu cortei essa parte, porque ela traz entre chaves e entre colchetes. A igreja acrescentou. Pouca força. Essa igreja tinha pouca força porque era pobre, mas ela se tornou poderosa porque restaurou a verdade, né? Os que se dizem judeus e não são, e o Senhor disse para ela assim, ó: em breve eu virei para vocês, né? Mandarei e livrarei vocês da grande provação que virá sobre o mundo. Então, para essa igreja, nessa igreja, é anunciado o tempo de uma grande provação que viria pelo mundo, né? E a última igreja aí diz lá, qual é a promessa? O Senhor diz que faria dele coluna no templo de Deus. Além de coluna, colocaria nele o nome de Deus. Ele entraria na cidade, né, do Deus de Jesus, e etc, etc. É uma igreja que não tem repreensão, e uma igreja que guardou a palavra e não negou o nome de Jesus Cristo. Vamos então para a última igreja, a igreja de Laodiceia. Laodiceia significa justiça do povo. A voz do povo é a voz de Satanás, de Deus não. Nunca foi a voz de Deus. Quando o povo faz justiça, a igreja... Eu não sei que palavra eu estou procurando para a igreja de Laodiceia. Que eu busco... Olha, tem uma palavra que não está na Bíblia que eu poderia dar para a igreja de Laodiceia. Sem vergonha. É a pior igreja que tem. É a nossa. Se a igreja de Éfeso, a palavra é trabalho, obra. Se a igreja de Esmirna, a palavra é provação, sofrimento. Se a igreja de Pérgamo, a palavra é apostasia. Tiatira, idolatria. Sardes, morte. A igreja de Filadélfia, restauração. A igreja de Filadélfia não tem palavra, só se for sem vergonha para ela. A igreja de Laodiceia, a 7ª, é a pior de todas. Ela vai do ano de 1929, período do fim da igreja católica, até o ano que Jesus voltar, né? É uma igreja morna e vangloriosa. A igreja miserável, mas miserável, que não tem um pão duro para comer, mas ela se acha
Sabe aquela mulher que vai com o celular iPhone, no último, vendeu a casa, 15 mil para comprar um iPhone novo, que acabou de ser lançado, aí vai para o espelho e bate aquela foto para botar no Instagram, e quando abre a geladeira tem um cuscuz frio de uma semana, duro igual um concreto para comer, porque não tem um tomate na geladeira. Essa é a igreja. Pobre de maré de si, mas ostenta, quer ser o que não é. É a condição dessa igreja. Uma igreja terrível. Pode agora, nas igrejas, nos grandes templos do Brasil, feito de mármore, custou milhões. Vocês vão ver lá pastores de sapato de 20, 30, 40 mil reais, de couro, Armani, italiano. Vocês vão ver ternos de 30, 40, 50 mil. Pastores banjando, entrando de limusine dentro da igreja. Dentro da igreja, tem até um lugar de passar, só que entra ele. É uma igreja espiritualmente miserável. A oração dela não passa do teto. Mas ela se acha a Elias, do Antigo Testamento, que tem poder de descer fogo do céu. Não é. Ô igreja desgraçada é essa. Mas eu louvo a Deus por participar dela, porque dela é onde os servos têm coragem de se destacar, têm coragem de dizer a verdade, têm a coragem de vir aqui na frente e colocar no YouTube para quem quiser ver, falar a verdade para muita gente que não tem coragem de dizer. Essa igreja, Deus dá oportunidade para quem tem coragem de dizer a verdade. Chamar todo mundo para a verdade. Não tem medo de dizer quem é quem. Ah, tem represália? Tem, mas você vai ficar com medo? O verso 15 e 16. Conheço as tuas obras, que você nem é frio nem é quente. Oxalá você fosse frio ou quente, uma coisa ou outra. Assim, porque você é o quê? Morno. É mesmo? Está aí, ó, morno. E não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. A cidade de Laodiceia tem essa característica. Era uma igreja, numa cidade, numa área que era uma área termal, tinha muita água morna lá. E você sabe, quando você está enjoado, você toma água morna, faz o quê? Você vomita. A água tem que ser fria ou o chá tem que ser quente, né? Água morna, o estômago não gosta muito, não. Ele quer jogar para fora. Então, o Senhor está dizendo assim, você nem é uma coisa nem outra. Você um dia está na igreja pegando fogo, levantando as mãos para cima, orando, chorando, cantando. Quem olha para você, jure que você vai ser arrebatado naquele momento. Aí no outro dia em casa, tá lá, hilari aí com a Xuxa, pulando feito uma carrapeta na hora de ver televisão. Um dia é santo, no outro é Satanás. Meu amigo, num dia tá pegando fogo na igreja, dando testemunho e tal. Aí no outro dia a igreja vê você triste, querendo desistir, que Deus não me escuta, que Deus... Essa é a igreja. Ela está no estado de mornidão, ela não sabe o que quer. Ela está perdida. É o estado de mornidão de Laodiceia. Eu destaquei aqui 6 pontos de Laodiceia. Primeiro é com a igreja morna, dividida. Nem está de um lado nem do outro. Ela está em cima do muro ali. Ó. Em cima do muro está perdida. Ela se acha rica. Porque ela se acha... Ela é prepotente e vangloriosa. Ela diz assim... Eu estou abastecida e de nada tenho falta. Ela diz, né? Aí o Senhor fala assim, sabe o que é que tu é? Coitada. Olha, as 3, porque ela fala 3 coisas aqui, ó. Ela se acha rica, ela se acha visionária, vê tudo, e ela se acha bem vestida. Aí o Senhor diz assim, 3 coisas. Vou falar primeiro da sua pobreza, que ela que é rica, né? Você é pobre, é coitada. Coitado é o mendigo que não tem um pão duro para comer. Pobre é o pobre não tem uma casa para morar. E o miserável é o pedinte. Então, olha a condição que ele fala da condição dela ser pobre. Coitada, pobre e miserável. Olha a pobreza dessa igreja. Ele não disse, o Senhor não se contenta em dizer que ela é pobre. Ela é coitada, pobre e miserável. Olha a condição dela. Olha quanto dinheiro ela tem no bolso. Tem 1 centavo, que ninguém tem mais essa moeda, ela tem, só tem isso. E ela disse que, né? Aí ele falou, você é cega e está nua. Além de uma condição paupérrima, ela é cega e nua. É a época da repreensão e castigo. A igreja da Laodiceia é a época de a igreja ser repreendida e ser castigada. E aí, irmão Pedro, muita gente
olha para mim, Fábio Amaro, por que você prega muito repreensão, é muito duro? Porque a igreja é essa. Essa é a igreja da repreensão. O Senhor fala, eu repreendo e castigo a quem ama. A igreja desse repreendido é essa. Porque ela está tão mundanizada que ela tem que ser repreendida o tempo todo, quase o tempo todo. E essa igreja também, ela recebe, irmão Pedro, o toque de Cristo. Cristo fala assim, esse que eu estou à porta aí, bato. É a única igreja que Cristo falou assim, deixa eu entrar. É a única que ele pede para entrar. Ou igreja prepotente. Ela acha que já é o próprio Cristo. Que ela não quer deixar Jesus entrar, não. Que igreja louca é essa? A gente tem que olhar para a gente e ver se a gente está nesse quadro. Porque a situação ela é crítica dessa igreja. Ela é a última igreja. É tanto que a Bíblia diz assim, ó, quando Jesus voltar, essa igreja que vai ver Jesus voltar. Quando Jesus voltar, achará fé na terra? É por isso que o profeta pergunta isso. Por causa da condição dessa igreja. Que é terrível. Vamos para o quadro, então? Olha o quadro dela aqui, ó. O quadro não. Passou aí, foi? Não, peraí. Me perdi aqui. Aqui. Olha o que diz o texto, ó. A promessa é, aquele que vencer, eu vou fazer com que ele se assente no trono comigo, assim como eu venci e assentei com meu pai. Olha só. Para essa igreja, ele promete o cara que ele vai ser rei. Olha que promessa. É a maior de todas. Para essa igreja, ele faz uma repreensão. É esmorno, né? Você é morno e ainda se acha rico. E o reconhecimento não tem. É a única que não tem. Ela já se acha se Jesus reconhecesse. Se Jesus reconhecesse essa igreja, ela já se acha, meu amigo. Você vai elogiar quem já se acha? Ele endoidece. É a única que não tem. Seria maior. Cristo não vai reconhecer essa igreja. Ó. E aí, olha a situação dela, para a gente concluir. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus fala assim, ó, e não sabe que vocês é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de hoje. Tem mais de 1000 doutores agora na internet pregando, cada um com título. Olha, nunca foi tão fácil comprar um título de pós-doutor como hoje. Mas tem assim, se achando, né? Igreja feia essa igreja. Destaques. Olha só, o Senhor diz para aquela igreja ali, ó, você está nessa condição, agora eu te dou um conselho. É a única igreja que recebe um conselho. Nem uma outra recebe, mas essa recebe um conselho. Ela não recebe um reconhecimento, mas recebe um conselho. Olha, eu aconselho o seguinte, que você compre ouro de mim. Ouro. Ela não é pobre? Precisa de ouro para ficar rica, não é? Compre ouro de mim. Qual é o ouro que ele está dizendo? Que você, o ouro do sofrimento, da provação, provado no ouro do fogo. Que você sofra como a igreja de Esmirna. Compre ouro de mim, para que você seja rico. E que você vista as vestes brancas. Compre a veste branca de mim, a justiça de Cristo. Porque Cristo é quem tem a veste branca. As nossas vestes são aquelas de Isaías, trapo de imundícia. Aí Cristo está dizendo assim, compre as vestes de mim, apresente a minha justiça ao mundo, e não a de vocês. Vocês estão acostumados a chegar na igreja e dizer assim, a nossa igreja tem uma TV, tem não sei quanto rádio, tem rede de rádio, tem hospital, tem faculdade, tem isso, nossos pastores, vocês estão vendendo a justiça própria, parem com isso, venda a justiça de Cristo. Próprias vestes. E ele diz, né, para não manifestar a vergonha da nudez dele, né? E compre também colírio, porque vocês estão com um mundo de cego, não conseguem enxergar o texto direto da Bíblia, tá? Um texto bem fácil dizendo uma coisa e vocês vão para o lado mitológico. Então, tão cego, tem que botar o colírio do Espírito Santo nos olhos, que é para enxergar o texto, que vocês não conseguem entender um texto fácil, direto. A igreja de Laodiceia é assim. Laodiceia é assim, ó, eu e o Pai somos um. Ela entende, eu e o Pai somos iguais. Um de unidade, não tem um de igualdade. Ela muda isso. Ela não consegue enxergar o texto de Colossenses 2,9. Porque em Cristo habita a plenitude da divindade, está vendo? Porque em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, está vendo? Cristo é o próprio Deus, ele é plenamente Deus. O texto está dizendo, nele habita. Ele é a casa onde a divindade habita. Ele não é a divindade, ele é a casa. Mas a igreja não entende isso. Porque ela é cega. Ela não tem o colírio.
Esta igreja ela é terrível. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É o apelo que Cristo faz a mim e a você hoje. Eu estou à porta do seu coração. Estou batendo. Abra a porta. Se você abrir, olha a partícula condicional, o livre-arbítrio sendo respeitado. Se você abrir, eu quero entrar na sua casa. Eu quero ceiar com você, o pão da vida. Eu quero dar palavra para você. Eu quero ensinar você. E quero que você esteja em mim e eu em você. Que coisa linda, né? Jesus Cristo é exatamente o grande apelo que ele faz à igreja de Laodiceia. A história da igreja de Cristo, ao longo de toda a história, né, nos foi apresentada com muita precisão e com muita antecedência. Vivemos o último período profético e somos testemunhas do estado espiritual da igreja de Laodiceia. Uma igreja prepotente, ostentadora, orgulhosa, mas seu estado de verdade é de miserabilidade espiritual. A igreja precisa abrir os olhos, porque Jesus está voltando. Essa igreja deveria viver num poder espiritual superior à igreja dos apóstolos, porque é a igreja que vai encontrar o santo voltando ao nível dos céus. É a igreja que vai presenciar o maior evento de todos os tempos, a volta de Cristo. Deveria ser a igreja mais consagrada, a igreja mais preparada, mas é a pior de todas. Isso não é correto. Meus amados, na próxima lição, nós vamos estudar sobre o capítulo 4 de Apocalipse, onde João vê a glória de Deus, ele vê o trono de Deus. E o que é que ele vê? Qual o ensinamento que nós vamos tirar da próxima lição? Essa é a próxima lição, a visão da glória de Deus, próximo domingo. Eu quero convidar todos vocês a estarem aqui e convidarem os seus amigos. Aqueles que não puderem vir, manda o link para eles, para encaminhar os amigos, porque esse estudo é muito importante e o povo precisa saber em que tempo nós estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos livre de todos os males. Amém.